Irmãos e irmãs, pastores que ainda não dobraram os seus joelhos, estão servindo finalmente ao Senhor. Graças a Deus por isso. Irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre os relacionamentos. E como o pastor Everton tinha mencionado, já temos os temas que estaremos abordando em conjunto com os devocionais. Então, tudo que os jovens têm estudado, tudo que nós temos aprendido nos devocionais diários, nós podemos aplicar com relação ao relacionamento, e isso é muito importante. Irmãos, na verdade, a coisa mais importante que nós temos, ou que nós podemos ouvir sobre ou falar sobre, é a nossa salvação, onde nós passaremos a eternidade com o Senhor. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, não saia daqui sem ter a certeza de que ao morrer irá ao céu com o Senhor Jesus. Acredito que esse está um pouco melhor. Mas então isso é a coisa mais importante que nós vamos ouvir nessa vida, Se alguém já te falou sobre Jesus, saiba que essa é a mensagem mais importante. Não tem nada que nós podemos olhar na palavra de Deus, que nós podemos aconselhar uns aos outros. Nada é mais importante do que a salvação em Cristo Jesus. Porém, irmãos, se eu conseguir pregar nessa noite vai ser um milagre, porque daqui a pouco a boca seca, vai acontecer de tudo. Mas, irmãos, porém, apesar de a salvação ser a coisa mais importante, nenhum de nós pode esquecer que a salvação já está garantida para nós salvos, mas ela ainda acontecerá. Nós seremos salvos, e já temos a garantia, já temos o selo, que é o Espírito Santo, mas nós seremos salvos ainda, e o que nós não podemos esquecer é que nós ainda estamos aqui, ainda estamos na terra. Então nós não podemos falar assim, não, igual o hino precioso que foi cantado hoje, o céu é mais doce para mim. Aí a gente fala, não, agora é céu. Não quero nem saber de quem está do meu lado, sai tudo de perto de mim, agora o meu negócio é o céu. Senhor, não, irmãos, ainda estamos aqui, Até na oração do Senhor Jesus, por nós e pelos seus discípulos da época, ele pede, Senhor, não rogo que os tires do mundo, não é para levar eles para o Senhor agora, mas que os livres do mal. Então Deus tem sim um propósito para nós nessa terra. E se nós vamos viver aqui ainda, irmãos, nós precisamos ser bons em relacionamentos. Isso é uma coisa muito importante para nós. Cada um de nós pode olhar para a sua vida e pensar, olha o tanto de pessoas com as quais nós nos relacionamos. Temos pais, irmãos, amigos, pastores, temos o nosso Deus, e estamos em constante relacionamento. Nós dependemos dos relacionamentos. Você vê até o Senhor Deus conversando com Adão ali na viração do dia. Então, desde o começo, ele criou o ser humano para se relacionar com ele e com outras pessoas também. Você vê que Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eles tinham boca, eles tinham mãos, eles conseguiam falar, conseguiam ouvir. Você acha que Deus criou isso para quê? Para que cada um ficasse na sua, ninguém... Sai de perto, não quero ninguém perto de mim. Não, Deus quer que os seus filhos se relacionem bem. Deus tem esse propósito para as nossas vidas. E se nós não temos um bom relacionamento com todos, ou principalmente com os que estão do nosso lado, com nossa esposa, nosso marido, nosso pai, nosso pastor, nós estamos com grandes problemas. Mas, irmãos, nós precisamos aprender sobre os relacionamentos. E eu não tenho muita experiência de vida para falar sobre isso, então você não vai me ouvir falando sobre o que eu acho, o que eu penso, mas nós vamos aprender juntos nessa noite o que a palavra de Deus fala sobre os relacionamentos. É isso que importa para nós, Nós precisamos aprender o que a palavra de Deus fala. Peço que os irmãos, por favor, se coloquem de pé. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro é Provérbios 13, versículo 20. Provérbios 13, 20. E também Efésios 4, versículos 2 e 3. Provérbios 13, 20. E Efésios 4, 2 e 3. Obrigado, Caleb. O primeiro texto aqui de Provérbios 13, 20 diz o seguinte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Novamente, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Agora nós vamos para Efésios.
Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3. Efésios 4, versículos 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esses dois textos falam sobre relacionamento. E nós vamos aprender um pouco mais na palavra do Senhor sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, chegamos diante do Senhor nesse momento. Eu chego diante do Senhor pedindo perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu faço e tenho feito que desagrada o Senhor. Mas eu peço, por favor, Pai, que o Senhor unja os meus lábios nesse momento, me dê as palavras que o Senhor deseja que eu fale. Por favor, me use apenas como instrumento, Pai, que eu não fale nada que vá desagradar o Senhor nessa noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Eu agradeço o pastor Everton pelo convite, né, e realmente eu não tenho capacidade nenhuma, mas eu tenho orado ao Senhor que eu possa ser uma bênção para cada um dos irmãos nessa noite. Irmãos, nós já falamos que a coisa mais importante da vida é a salvação, mas nós falamos também que nós ainda estamos aqui, aguardando o Senhor retornar ou o dia da nossa partida. Então nós precisamos nos relacionar bem. Irmãos, um dos assuntos principais abordados na Bíblia é relacionamento. Você começa vendo desde o Gênesis, a criação do homem e da mulher, você vê bons relacionamentos, você vê maus relacionamentos, você vê os resultados que cada um desses relacionamentos trouxe e traz. Você vê aí também na lei, quase toda a lei, basicamente muitas partes dela falava sobre o próximo. Ó, você não faz isso com o próximo, você não faz isso com o próximo, você não faz, ou você faz isso, você paga isso, você faz isso. Então, você vê em toda a Bíblia, nas cartas paulinas, nos salmos, nos provérbios principalmente, você vê como nós podemos nos relacionar bem. E existem muitas perguntas sobre os relacionamentos, e eu não prometo nessa noite que a gente vai conseguir responder todas elas. Mas nós vamos observar, irmãos, 5 coisas importantes, 5 atitudes que cada um dos salvos em Cristo Jesus, cada um de nós, deve ter, biblicamente, para podermos nos relacionar bem e termos relacionamentos que agradam o Senhor Deus. A Bíblia sendo o manual para as nossas vidas, né, ela sendo o único livro perfeito, escrito pelo Senhor Deus, deixado para nós, ela tem, irmãos, ela é a palavra de Deus e ela tem coisas importantes para nós termos relacionamentos saudáveis, perfeitos, que vão agradar o Senhor. Nós somos falhos, miseráveis pecadores e nós, infelizmente, temos uma coisa chamada emoção, né? Que muitas vezes a gente deixa isso cegar as nossas vidas e a gente não age de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o que a gente está sentindo. Então, se você me ofendeu, tô nem aí, deixa a Bíblia aqui, ó. É o seguinte, você vai... Não, a gente tem que lembrar da palavra de Deus. Se a gente for agir por emoção, irmãos, a Bíblia mostra que o crente maduro, ele age por razão, ele obedece mesmo sem entender. Não precisa entender, mas... vai dar certo isso aí mesmo? Não, eu mandei obedecer, é para fazer assim, é para ter um bom relacionamento. Então nós não precisamos entender, mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Irmãos, pessoas nesse mundo que ainda não têm o Senhor como seu único e suficiente Salvador, elas não leem a Bíblia, elas não têm esse peso e essa responsabilidade que nós temos. Irmãos, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a palavra de Deus, então todas as vezes que nós nos relacionamos mal, nós estamos em pecado, nós estamos errados diante do Senhor. Porque a Bíblia fala que, uma vez, enquanto você não conhece, né, até falando sobre Paulo, né, enquanto ele não sabia, tá tudo bem, né? Mas agora que sabe fazer o bem e não faz, gente, nós estamos pecando quando a gente desagrada ao Senhor com as nossas atitudes. Então nós precisamos nos relacionar bem e de acordo com o que a palavra de Deus nos fala. Irmãos, se nós temos problemas entre amigos, entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos de igreja, entre pastor e membro, nós estamos em pecado e precisamos do Senhor Jesus. A nossa maior preocupação, irmãos, sempre a nossa maior preocupação deve ser a maior preocupação do Senhor Jesus, pessoas. Ele veio por pessoas, ele curou pessoas, ele salvou pessoas, ele ama pessoas, ele transforma pessoas. Irmãos, o objetivo do Senhor Jesus ser vindo a este mundo não foi para simplesmente curar aqueles enfermos. Irmãos, ele veio por pessoas, para transformar as vidas delas, para dar a salvação eterna para elas,
Ele veio por pessoas. Você vê isso durante toda a sua vida. Ele desprezava até comer para atender pessoas. Mestre, come? Não, é necessário passar ali por Samaria. Ali eu vou ter um compromisso com uma pessoa que precisa me conhecer. Mestre, mas o senhor está sem comer. Mestre, come? Fala, não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Salvar pessoas. Irmãos, não devemos deixar essa mentira de que Cristo veio apenas por alguns, e tem alguns que merecem a salvação e outros não. Não. Jesus veio por todas as pessoas, Jesus veio por pessoas, e nós devemos nos preocupar com pessoas. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, irmãos, porque nós podemos nos relacionar uns com os outros. Olha, observe isso. Deus nos deu a voz para nos comunicarmos com os outros. Deus nos deu ouvidos para ouvirmos os outros falando conosco. Deus nos deu olhos para vermos os outros. Deus nos deu mãos para cumprimentar os outros. Deus nos deu pés para irmos até os outros. Irmãos, até, aí aqui nós não vamos falar no plural mais, mas até o nosso sistema reprodutor foi criado para relacionarmos-nos com o outro, tá? Não outros, o outro, o nosso cônjuge. Irmãos, Deus criou o nosso corpo para nós nos relacionarmos. Até o nosso sistema reprodutor foi feito para isso, relacionamentos. Então a Bíblia com certeza precisa e vai nos mostrar nessa noite realmente como nos relacionarmos bem e termos a bênção do Senhor em nossas vidas. Irmãos, até o propósito de nós termos sido salvos é o relacionamento. Lembra lá 1 Pedro 2,9? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, mas para que anuncieis as virtudes daquele... Irmãos, nós vamos anunciar as virtudes para quem? Para os outros, para as pessoas. Isso é relacionamento. Então é o propósito da salvação, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pessoas. Nós vemos o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é tudo relacionamentos. Amor, relacionamento. Paz, longanimidade, benignidade, são atitudes. Então o fruto do Espírito que nós recebemos quando somos salvos, ele deve ser visto nas nossas vidas com bons relacionamentos. Um crente, um cristão maduro que agrada a Deus, deve ser uma pessoa que é gostoso de se relacionar com ela. Não uma pessoa que aceita coisas erradas, mas sim uma pessoa de um espírito excelente, como a Bíblia mostra várias vezes. Pessoas agradáveis, pessoas que sabem se comunicar, sabem colocar o outro superior a si mesmo. Irmãos, isso é muito importante. Eu acho que já deu para nós vermos o quão é importante isso. Então nós vamos observar, irmãos, essas 5 atitudes necessárias, não são opcionais. Vamos escolher uma dessas aí, e aí eu coloco só que não for difícil. Vamos lá, tem 5. Não é possível que eu não vou conseguir nenhum. Não, irmãos. Atitudes necessárias para que nós tenhamos bons relacionamentos e agrademos o Senhor Deus com isso. Irmãos, Provérbios 13:20, o primeiro versículo que nós lemos, nós vamos voltar lá, vamos fazer a leitura novamente. Nós já vamos encontrar o primeiro ponto aqui. Provérbios 13, versículo 20. Talvez alguns ainda estavam aí, mas o texto diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz, você pode tirar várias lições desse versículo. Mas eu gostaria que nós observássemos, em primeiro lugar, primeira atitude, saiba que relacionamentos influenciam. Saiba que relacionamentos influenciam. Irmãos, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, mas nós somos influenciáveis. E nós influenciamos também. A palavra de Deus mostra isso. Você que está falando, não. Anda com o sábio, vai ser sábio. Não, anda com o tolo, vai ser tolo. A Bíblia mostra que os relacionamentos, amizades, isso nos influencia. Se você ainda vê 1 Coríntios 13, versículo 33, nós vamos observar aqui a carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 13, versículo 33 diz o seguinte. Não tem 33. Peguei o versículo errado. Mas o texto diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se alguém achar, me fala, por favor, a referência. Mas não vos enganeis, irmãos, o mundo quer nos enganar. Quem? 15:33, muito obrigado. 15:33, o texto diz: não vos enganeis, 2 pontos. As más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, o mundo quer falar para os jovens, quer falar para os homens, para as mulheres, para as crianças, quer falar assim,
fica tranquilo. Você pode ser amigo de todo mundo, não vai te afetar em nada. Você pode ser amigo desse, daquele, você pode ser amigo de um criminoso, de um bandido, não vai mudar nada. Você pode usar droga lá com ele, você pode fazer tudo que você quiser. Você vai continuar sendo quem você é. Irmãos, isso é mentira. A Bíblia fala, aquele ditado, né, que não tem na Bíblia, mas me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. A Bíblia mostra isso em Provérbios. Seja companheiro do tolo, você vai ser um tolo. Seja companheiro de um sábio, você vai se tornar sábio. Irmãos, amizades influenciam, relacionamentos influenciam. Nós precisamos entender isso. Irmãos, nós precisamos entender isso de dois sentidos. Primeiro, do lado de sendo quem vai ser influenciado. Eu sou um jovem, acabei de me converter, e eu tenho aqui muitos amigos falando assim para mim: sai da igreja, você é bobo. Você é bobo, você quer se guardar pro casamento? Para. Eu fiquei com várias meninas aqui, eu fui na balada lá, não sei o que tem. Você é bobo demais. Você quer casar virgem no altar? Para. Não, vem com a gente aqui, ó. Irmãos, se nós vamos atrás dessas pessoas, nós estamos sendo influenciados. Então, amizades, relacionamentos influenciam. Então, a primeira coisa que nós observamos é do lado de sendo influenciado. Eu estou sendo influenciado. Então, eu recebo influência. Eu preciso me preocupar com quem serão os meus amigos. E você pode observar o Senhor Jesus. Você pode pensar que isso na Bíblia é contraditório. Não, mas eles falavam que Jesus era amigo. Ele comia com prostitutas, ele comia com cobradores de impostos que roubavam, ele comia com esse tipo de gente. Irmãos, a Bíblia mostra o Senhor Jesus sendo perfeito, ele nunca falhou. Então o exemplo dele é o exemplo que nós devemos seguir. Por que ele tinha qualquer tipo de comunhão com essas pessoas? Para transformar a vida delas. Ele nunca teve comunhão com essas pessoas para falar, vamos lá, né? Eu vou fazer tudo que eles fazem, eu vou me prostituir também, eu vou beber, eu vou roubar, e para tentar ganhar eles. Irmãos, jamais. O Senhor Jesus sempre foi perfeito. Então ele mostra ali para nós o nosso tipo de amizade. Eu preciso procurar, agora falando do outro lado, procurar ser influência e não ser influenciado. Irmãos, aqui cabe aquela ilustração do poço. Você vê alguém dentro de um poço, você está sozinho e precisa tirar essa pessoa lá debaixo desse poço. 20 metros de fundura, a pessoa está lá embaixo. O que você faz para resgatar a pessoa? Você joga uma corda ou você pula lá dentro com ele, sem corda nenhuma e fala, vamos sair daqui. Irmãos, não sejamos ingênuos, né? Se você pular lá dentro desse buraco com essa pessoa, os dois vão ficar lá, não é não? Então a gente precisa ter essa consciência, irmão. Se eu quero ter amizade com alguém que não é um salvo em Cristo Jesus, eu preciso entender. Amizade, relacionamento influencia. Então, se eu não estou conseguindo ser uma boa influência para essa pessoa e tirar ela do poço, não é uma pessoa que eu devo me aproximar. Eu não estou com bagagem, eu não estou tendo força suficiente para tirar essa pessoa de lá. Então, eu não quero cair no mesmo buraco. Mas agora, irmãos, nós devemos nos fortalecer, por isso, uma vida de santidade, para que nós sempre consigamos tirar as pessoas do poço, mas jogando apenas a corda, jogando apenas a palavra de Deus e pedindo para elas puxarem. E aí nós vamos ter força de fora do buraco, mas dentro do buraco a gente não consegue tirar ninguém, irmãos. Então você vê o próprio apóstolo Paulo, ele diz, fiz-me tudo para com todos, fiz-me fraco para com os fracos. Isso não quer dizer que ele ia nos bares e enchia a cara e bebia, não, irmãos. Ele estava atrás de todos eles, mostrando o evangelho, falando assim, eu sei que você está aí fazendo isso aí, mas Deus não se agrada disso. Isso aqui é a verdade, a Bíblia é a verdade. Sabe o que aconteceu comigo? Eu era um perdido, eu perseguia a igreja, mas hoje o Senhor Jesus me salvou e eu agora tenho a obrigação de pregar o evangelho, então estou te pregando o evangelho. Esse era o objetivo de Paulo. Então, irmãos, relacionamentos influenciam. Faça essa pergunta para você mesmo. Hoje, na sua vida, observe os seus círculos de relacionamento, observe a sua família, os seus amigos de escola, de faculdade, de trabalho. Responda isso. Você é influência ou você é influenciado? Você é influência ou você é influenciado? Os jovens aqui têm amigos na escola. Eu tinha muitos amigos na escola, beleza? Eu estou sendo uma boa influência para eles, eu estou trazendo eles aqui para o culto de famílias, eu estou pregando Jesus para eles, ou eu estou ficando até meio parecido com eles? Será que se alguém me visse junto com eles, ia falar assim, tudo igual? Ou alguém ia ver a minha vestimenta e ia falar assim, não, aquele é diferente? Alguém ia ver as palavras que saem da minha boca e falar, não, aquele ali é diferente? Alguém ia ver a forma como eu falo de Jesus e falar, não, aquele ali é diferente. Então eu sou influência ou eu sou influenciado?
Agora, ainda pensando em uma pessoa, pense em uma pessoa. Não pense em ninguém que está aqui dentro agora. Pense em alguém lá no mundo. Essa pessoa tem o temor de Deus? Ela tem o temor de Deus? Eu estou pensando num amigo de escola. Conheço ele, faz 10 anos, tudo bem? Tem o temor de Deus? Ah, não tem. Ou tem? Não, se tem o temor de Deus, vamos crescer junto com a graça de Cristo. Não tem o temor de Deus? Irmãos, não é uma boa influência para mim. O que o mundo prega hoje não é o que a palavra de Deus prega. Na verdade, é totalmente o contrário. Por isso que talvez se você nunca prestou atenção na palavra conversão, o que significa uma conversão? Você está na rodovia e aí tem um desvio um pouquinho para a direita, você vai... Não, conversão é mudar completamente a rota. Eu estava indo para cá, agora eu estou indo para cá. Eu estava indo para o inferno e agora me converti, estou indo para o céu. Então, irmãos, conversão, a gente precisa aprender. Lembra o texto de 2 Crônicas 7,14, ainda falando sobre o povo de Deus, mas falando que o único jeito de converter do mau caminho, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, ou seja, abandonar isso que está fazendo e fazer totalmente o contrário. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então nós precisamos entender isso, irmãos. A explicação do poço é interessante para nós lembrarmos disso. A explicação é muito importante. Nós vamos observar que os relacionamentos influenciam e tem muitos versículos bíblicos sobre isso. Mas fique com isso na mente. Em primeiro lugar, relacionamentos influenciam. Eu quero ter um bom relacionamento, eu quero ser uma pessoa que se relaciona bem com os outros, eu preciso entender. Relacionamentos influenciam, isso é fato. Em segundo lugar ainda, irmãos, para nós entendermos e vivermos um bom relacionamento, um conselho que a Bíblia nos dá: tenha amigos que te levam até Jesus. Tenha amigos que te levam até Jesus. E aqui nós vamos observar o outro lado também. Seja um amigo que leva os seus amigos até Jesus. Nós vamos agora para Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler uma história muito preciosa aqui. Marcos, capítulo 2. E nós vamos ver o que é amizade de verdade. Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 a 12. Preste atenção na leitura. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Tente imaginar, enquanto está lendo as histórias sobre Jesus, tente imaginar uma casa completamente lotada. Não dava para entrar em nenhum lugar. Tinha gente, talvez, até no ombro de outro para tentar enxergar Jesus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Irmãos, conta comigo. Um paralítico trazido por 4, mais 5 pessoas. Mas não dava para entrar. Não tinha lugar, não tinha porta suficiente para entrar. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Gente, eles sabiam de quem era essa casa? Será que eles conheciam o dono da casa? Será que a casa era deles? Gente, como é que você tira o telhado de uma casa assim? Descobriram o telhado onde estava, onde Jesus estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Quase que eles obrigaram, falaram: Senhor Jesus, esse aqui não vai ter como o senhor não ver não, ó. Enquanto tem uma multidão lá fora, vou pôr um na frente do senhor. Esse aqui não tem como não ver, ó. Na frente, as historinhas, os desenhos, né, tentam relatar como foi isso. Nós podemos ver aquele caindo palha do teto, e aí Jesus olhando, mas o que é isso aqui na minha frente, gente? A fila, né? Como se diz, ele sabia de tudo, mas pense um pouco com isso. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. As pessoas ficaram tão impactadas que aquelas que antes
Não, não vai passar não. Vai passar não. Não, vai passar não. Agora tava até deixando ele passar, porque que milagre é esse, gente? A gente viu esse paralítico aqui tanto tempo sem andar, agora ele está andando e com os pecados perdoados ainda. Talvez ele estava até com um brilho no olho, no sorriso. Irmãos, o Senhor Jesus curou esse homem e olha para você ver, o poder do Senhor Jesus é limitado. Ele poderia curar esse homem onde ele estava. Ele podia pensar, nossa, esse paralítico, vamos chamar ele de Samuel. Nossa, Samuel, ó, tantos anos lá, eu vou curar ele. Ele já fez isso com tantos exemplos na Bíblia, não precisava estar presencialmente. Mas, irmãos, esse homem só foi curado, entenda isso, não é porque Jesus não tinha poder, mas esse homem só foi curado porque ele tinha 4 amigos que o levaram até Jesus. Você não vê o Senhor Jesus batendo de porta em porta falando, ô de casa, tem alguém doente aí? Não, você vê os milagres que Jesus fez, todos eram levados a ele. Todos eram trazidos a ele, as pessoas tinham que levá-los até Jesus. E com o paralítico não foi diferente. Ele tinha 4 amigos, então ele só foi perdoado dos seus pecados. E ele só voltou a andar, ou talvez andou pela primeira vez, porque ele tinha 4 amigos que o levaram até Jesus. Então, irmãos, nós devemos ter amigos que nos levam até Jesus. Devemos ter amigos que nos aproximam de Deus. Então, preste atenção nisso. Eu não devo apenas ter amigos, mas ser um amigo desses. E nós podemos até dizer o seguinte, você pode falar comigo, você estava falando para eu pensar nos meus amigos da escola, né? Eu pensei em vários amigos. Preste atenção nisso. Nenhum de nós tem nenhum amigo se o nosso objetivo não é levar eles até Jesus. Eu não estou sendo amigo suficiente de alguém se eu não estou tentando levar essa pessoa aos pés do Senhor Jesus. Eu não posso falar, não, eu tenho 50 amigos na minha sala. Não tem. Para quantos você já falou de Jesus? Para um. Você só tem um. Só tem um amigo. Você só está sendo amigo de um. As pessoas, já pensou? As pessoas chegarem no céu e falar, nossa, Samuel, você estudou comigo e eu tô aqui. Desculpa, as pessoas chegarem no céu, não. As pessoas irem para o inferno e aí olhar, nossa, o Samuel era meu amigo. Ele falava que era meu amigo, ele está no céu agora. E eu estou no inferno. Ele não era meu amigo nada. Ele não era meu amigo. Então, irmãos, pare de dizer que você tem muitos amigos. Não, eu tenho vários amigos de escola. Quantos deles já ouviram sobre Jesus da sua boca, da minha boca? Se eu não falo de Cristo para eles, eu não sou amigo deles. E se eles não me levam para os pés do Senhor Jesus, eu não devo procurar esse tipo de amizade. Quero ver quem vai me afastar de Deus aqui. Não, procure esses amigos, esses 4 amigos. Você pode ver, 4 pessoas para levar um leito pode ser pesado. Mas podia ser que ele tinha 50 pessoas para ajudar a levar, ia puxar a corda para cá, puxar a corda para lá, e 50 amigos iam levar ele. Não, mas foi 4. E você vê que não tinha outros tentando ajudar. Falou, não, é só vocês 4, deixa eu ajudar também. Não, era 4. Então isso mostra para nós que a gente não precisa ter tantos amigos assim, não é? Eu quero ter 1 milhão de amigos. A gente não precisa ter esse tanto de amigo, mas a gente precisa ser amigo de todos, da forma com que esses 4 amigos foram. Amigos que levam você para os pés do Senhor Jesus. Nós precisamos tanto ter amigos que nos levam até Jesus, mas também devemos ser amigos que levam os outros até Jesus. Irmãos, você pode observar os milagres de Jesus, como nós já falamos. E todos que eram amigos de verdade levavam as pessoas até os pés do Senhor Jesus. Você vê, se não me engano, um centurião chegou até Jesus, não me lembro o nome, nem se fala o nome agora, mas chegou até Jesus e ele pedindo pelo seu servo que estava doente. Esse centurião era realmente amigo desse servo, senão ele não ia se importar. Ele lava meus pés, esse cara não presta para nada, é o mais pobre lá de casa, é ele que lava meus pés quando eu chego do trabalho com o pé sujo, ele não é nada, deixa esse homem morrer logo. Não, ele falou, ele é meu servo, mas eu sou amigo dele, então eu vou até Jesus para pedir a cura para ele. A amizade verdadeira é isso, levar as pessoas até o Senhor Jesus. Então, irmãos, eu não sou um amigo verdadeiro de pessoas com as quais eu não tenho falado de Cristo. Se eu não evangelizo essa pessoa, eu não sou um amigo verdadeiro para ela. Porque eu sei o destino dela sem Cristo, que é o inferno, é o mesmo destino do rico mencionado lá em Lucas, e eu estou como Lázaro indo para o céu tranquilo, mas eu não me preocupo com ela. Então para de se enganar, eu devo parar de me enganar e falar que eu sou amigo dele. Eu só vou ser amigo quando eu falar de Cristo para essa pessoa. Esse é o amigo verdadeiro.
Então, ore, almeje, seja esse tipo de amigo, que eu possa orar, buscar ser esse amigo e ter esse tipo de amigo também. Então, nós já observamos que relacionamentos influenciam, isso é fato, a palavra de Deus nos mostra. Nós observamos que devemos ter amigos que nos levam até o Senhor Jesus. E devemos ser amigos que levam os outros até o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós vamos observar: seja verdadeiro e procure amigos verdadeiros. Nós estamos olhando os dois lados. Seja um amigo verdadeiro e procure ter amigos verdadeiros. O que é um amigo verdadeiro? Nós vamos observar João 8,44. Se vocês quiserem acompanhar, João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, se eu sou um amigo mentiroso, eu não estou tendo um relacionamento que agrada o Senhor Deus. Irmãos, e muitas vezes a mentira, aqui falando agora até sobre relacionamentos conjugais, falando sobre pais e filhos, amigos e amigas, a mentira, irmãos, ela realmente vem na minha mente, tem perna curta, né? Mas a mentira é de Satanás. Ele é o pai da mentira. Toda vez que eu minto ou eu omito verdades, por exemplo, eu não gosto de uma coisa que a minha esposa faz, ela não gosta de uma coisa que eu faço, e aí eu sempre fico magoado com ela, mas nunca falo. Tá tudo bem, né? Tá? É mentira. Irmãos, por que nós vamos continuar mentindo? Nós vamos observar esse texto, mas a repreensão franca é melhor do que o amor encoberto. Não precisa nem estar em franca para ter a repreensão franca. Pode estar em qualquer lugar, mas repreensão franca, sincera, honesta, sem mentira. Irmãos, a mentira é de Satanás. Não adianta. Eu menti porque eu tinha que ganhar uma promoção no serviço. Eu menti para não magoar. É mentira que Satanás está te contando para você contar mentira. Eu menti para ela, eu menti para ele, porque eu tinha medo de magoar. Irmãos, a Bíblia fala, é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. É melhor eu falar a verdade para o meu próximo, isso, eu estou provando o meu amor por ele, do que eu falar, não, tá tudo certo. Não. Mas no fundo eu sei que não tá. Irmãos, nós devemos parar de mentir. 1 Coríntios 5,11. Existe um grupo de pessoas, ou existe uma pessoa, né, que a Bíblia fala, com tal nem ainda comais. 1 Coríntios, capítulo 11. Esse texto é interessante. O texto diz o seguinte, 1 Coríntios 5, versículo 11. 1 Coríntios 5, 11. Diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis, ou seja, não tenha relacionamento com aquele que, dizendo-se irmão, não, eu sou irmão da igreja, eu sou lá da igreja batista, sou da igreja do pastor Everton, não, sou da igreja do pastor Paulo, pastor William, pastor Timóteo, pastor Daniel, sou da igreja, não, eu sou irmão, já aceitei Jesus. Fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda com mais. Aqui nós podíamos até associar o primeiro ponto de que os relacionamentos influenciam, mas nós vamos observar aqui que esse irmão é um mentiroso. Ele é falso. Ele é mentiroso, esse irmão aqui. Porque dizendo-se irmão, não, eu sou salvo. Não, ele comete todas as obras da carne. Ele não anda nos caminhos de Deus. Ele é um mentiroso. Ela é uma mentirosa. Então, irmãos, nós não devemos nem comer com esse tipo de pessoa. A Bíblia está falando, não é? Ah, mas eu acho que deve comer sim, porque eu acho que o meu argumento vai ser mais forte, porque, não, com tal nem ainda com mais. Essa pessoa mentirosa, nós não devemos ter comunhão com esse tipo de pessoa. E pior ainda, se nós somos a pessoa que mente, se nós somos pessoas que são mentirosas, homens e mulheres que se dizem ser servos de Deus, mas contam mentira, isso é do diabo. É do pai Satanás, pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Nós não devemos contar mentira, irmãos. Ainda Mateus 5:37. Mateus 5:37, a Bíblia vai falar como que deve ser o nosso dizer. Como deve ser o dizer do salvo? Uns já estão sussurrando aí, é exatamente isso. Mateus 5:37. O texto diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedente do mal.
Não dá para ter sim, não e nem não sim. Ou é sim, sim, ou é não, não. Parece uma coisa muito óbvia, né? Mas o senhor está falando, você precisa ser verdadeiro, decidido no que acredita, não pode ser mentiroso, não. Para você é sim e para ele aqui não. Não, sim, sim, não, não. Se eu falei para um que é sim, então agora eu tenho que falar para todo mundo que é sim. Tem até uma ilustração, eu não lembro agora quem foi o pastor que falou isso, mas alguém mencionou certa vez que ele falou assim, ó, eu tenho problema de memória, então eu uso uma coisa para eu não esquecer do que eu falei. Eu falo sempre a mesma coisa, falo sempre a verdade, porque se você fala sempre a verdade, você não precisa ficar lembrando, né? Mas a gente tem 100 pessoas aqui, aí eu fui pescar e voltei, aí o Jarvis me pergunta, aí Samuel, quantos peixes você pegou lá? Eu falei, rapaz, peguei 10, mas um era desse tamanho aqui, ó. Era desse tamanho. Quase que ele me puxou pra dentro. Pesava 110 quilos. Aí ele fala, não, é mentira. Eu falei, é verdade. Aí o pastor também me perguntar. Falei, não, ele é um homem de Deus. Não posso mentir. Quantos peixes você pegou, Samuel? Ih, pastor, só molhei a isca. Na verdade, peguei um pequenininho assim, mas escapou. Aí eu falo pra qualquer outro, e vou falando. Irmãos, aí depois todos me juntam e falam assim, ó, e agora, quantos peixes você pegou? Aí eu vou ter que falar, nossa. Pra ele eu falei que era 10 e um que quase me puxou. Pra ele eu falei que não era nenhum. Pra ele eu falei que era 5. Pra ela foi 10. Nossa, e agora? Irmãos, fale sempre a verdade, que não precisa lembrar o que falou. Irmãos, a palavra de Deus é contra mentira. E assim como nós falamos já várias vezes, mentira não é só falar assim, ó, eu tô sem roupa agora, não tô usando nada. Não, mas eu tô usando. Não, mentira não é só isso. Mentira é quando nós omitimos também a verdade. Não, não vou falar, não conto, não, isso aqui eu não... Minha esposa pergunta, bem, tá tudo bem? Mesmo não estando, tá tudo bem, bem. Eu te magoei? Não, fica tranquila. E por dentro tá falando, se pudesse dar um soco, nossa, se eu puder. Irmãos, é mentira. Satanás tem enganado muitas pessoas, famílias, igrejas, casais, relacionamentos com a mentira. Omitir verdade é mentira também. Então nós precisamos ser sempre do lado da verdade. Olha, Provérbios 27:5. Na verdade, esse versículo nós já falamos. Vai comigo para Efésios 4:25. Efésios 4:25. Enquanto nós estamos abrindo lá, esse texto de Provérbios 27:5 é o que diz, né? É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Agora, Efésios 4:25. Com clareza a Bíblia nos fala. Não fala, se você quiser falar a verdade, ou se quiser, se precisar falar mentira, você fala. Mas se não precisar, fala sempre a verdade. Não, a Bíblia fala, por isso deixar é mentira. E falar é verdade, cada um com o seu próximo. Então, o sim, sim aqui, deixa mentira. E falar é verdade. É fato, não tem... se você quiser deixar é mentira e falar é verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Já pensou? Se o próprio corpo, usando o corpo de exemplo agora, de repente a minha mão está totalmente inflamada, fui mordido por uma cobra venenosa, estou vendo 2 furinhos aqui, e aí tal. Só que o cérebro está contando a mentira. Está falando, não está doendo não precisa ir no médico não. Aí eu aperto, não está doendo, só que está apodrecendo por dentro, e a mão não dói. E o cérebro me contando mentira. Irmãos, o que vai acontecer? Eu vou perder essa mão, talvez vou perder esse braço, talvez vou morrer, por causa que teve mentira no corpo. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja, e nós devemos nos relacionar com a verdade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Irmãos, se nós temos o costume, se tem alguém que tem um costume, e vira vício, presta atenção nisso, vira vício. Quando nós temos vícios, o que Satanás conta de mentira para nós é o quê? Que eu sou assim e eu não consigo mudar. Eu sou assim. Mas eu tenho costume mesmo. Mas você mentiu, sou pecador, né? Sou pecador, mas eu não consigo mudar. Eu sou assim, minha família sempre foi assim. E eu não consigo mudar. Essa é a mentira que Satanás está contando, porque em Cristo nós temos poder para mudar, irmãos, para transformar. Nós vemos em Gálatas 5 as obras da carne e as obras do Espírito. As obras do Espírito é tudo que nós podemos viver com a graça de Deus. E as obras da carne, tudo que nós podemos abandonar com a graça de Deus. Então não deixe Satanás te enganar e me enganar com isso. Então deixai a mentira. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de verdade. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Não existe verdade absoluta. Existe. João 14:6. A palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. E isso é a verdade. A salvação em Cristo.
Isso é a verdade, não é? Ah, não tem verdade absoluta, é mentira também. Então, irmãos, deixar a mentira e falar a verdade. Quando eu minto, presta atenção nisso. Eu vou falar aqui em primeira pessoa, mas pense de si mesmo. Quando eu minto, eu estou servindo a Satanás. Quando eu conto uma mentira, ah, mas é uma mentirinha branca, pastor. A mentirinha, eu vou mentir pro meu filho para ele não ir pro escuro. Ó, tem um bicho papão lá que vai te morder. Aí depois fala, nossa, meu filho é muito mentiroso. Lógico que é. Ele cresceu, foi lá no escuro e viu que não tinha bicho papão nenhum. O pai era mentiroso a vida inteira. Mentiu pro filho, agora falou, não, meu filho, te falar, mentiroso, rapaz, não me fala a verdade, é lógico. Irmãos, não deixe Satanás enganar qualquer mentira. Não tem mentira branca, não. A mentira é preta. Mentira preta, não, esquece isso que eu falei. Mentira tem fermento, é melhor. Antes que eu seja processado aqui. Mentira tem fermento, a mentira é fermento, é pecado. Não tem mentira branca, não, irmãos do céu. Se fosse em certo lugar, acho que eu estaria preso. Mas não deixe Satanás enganar. Satanás quer falar, não, mentira é branca no sentido de, é tranquilo, fica tranquilo, não vai afetar em nada. Sendo que a mentira, irmãos, é pecado. A Bíblia fala que mentira é pecado. A mentira é do diabo, não importa a cor que ela seja, mas é pecado. Mentira é pecado. Nós devemos nos lembrar sempre disso. Então não deixe Satanás te enganar. Ah, eu tenho o costume de mentir, mas é só de vez em quando. Fale a verdade, cada um com o seu próximo. Irmãos, ainda em quarto lugar, chegando agora perto do final, lute contra os problemas. Lute contra os problemas. Nós vamos olhar Efésios 6:12, versículo bem conhecido, capítulo bem conhecido, mas preste atenção nisso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, a Bíblia nos dá armas. Nós somos soldados. A Bíblia nos dá arma para nós nos defendermos e lutarmos. Mas ela explica quem são os nossos inimigos. Até um exemplo, pedindo licença do pastor Danilo, ontem no seminário ele trouxe uma mensagem e ele falou que nós temos o costume, e é verdade, nós temos o costume de querer lutar contra o que nós vemos, não é? A gente vê a pessoa que nos causou o problema e a gente quer lutar contra ela. A minha esposa, eu tô vendo ela, então eu vou atacar ela. Ah, é meu pai, é meu irmão, é meu primo. Eu vou atacar ele, porque é o que eu tô vendo. Irmãos, o nosso inimigo não é visível, não dá para ver, não. Isso aqui é tudo espiritual, ó. Os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O nosso inimigo não está aqui, não, irmãos. Para de atacar os irmãos. Até aquele texto, ó, vocês estão mordendo uns aos outros, ó, não devoram uns aos outros, não. Para de querer atacar o que você está vendo. Ataca o que não está vendo. Irmãos, isso é muito importante. Lute contra os problemas. Eu vou chamar a minha esposa aqui nesse momento, por favor. Se puder trazer o que está aí também, por favor. Irmãos, falando sobre os relacionamentos, e aqui, falando sobre um casamento, nós estamos falando sobre a primeira instituição divina. E algo que tem sido desprezado hoje. Algo que Satanás tem falado. Não, se não deu certo, separa, larga esse homem, larga essa mulher, casa com outro. Mentira de Satanás de novo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus é contra. Mas, irmãos, preste atenção nisso. A primeira instituição divina. Aqui eu tenho a minha esposa, somos casados há pouco tempo. E antes de nós nos casarmos, até vou contar isso, não estava combinado, mas antes de nós nos casarmos, eu perguntei para ela, falei, você acredita em divórcio? Ela falou assim, não acredito em divórcio. Eu falei, então, tudo bem, eu também não acredito. Porque se você vai se relacionar com alguém que, se ficar difícil demais, eu largo. Se ela não me agradar, eu largo. Se ficar as coisas, não der para pagar as contas, eu largo. Irmãos, não é um relacionamento que vai glorificar o Senhor. Nós somos o exemplo de Cristo e a sua igreja. E quando que nós vamos nos divorciar? Nunca! Então, o casal não deve fazer isso, irmãos. A palavra de Deus que fala, eu não tenho experiência de vida nenhuma, autoridade nenhuma, mas a Bíblia fala isso. Então, preste atenção. Eu vou perguntar para minha esposa aqui, né, eu sei que eu estou com a minha Bíblia aqui em cima, mas nós vamos simular algo aqui. Pedir para ela chegar aqui no meio, por favor. Vou fazer uma simples pergunta para ela. Hoje foi um dia corrido para nós, tivemos muitos compromissos e eu pedi para ela pegar a minha Bíblia. Então, eu vou chegar, bem, está na hora de eu pregar. Você pegou a minha Bíblia?
Nossa, eu vou te falar um negócio. Eu só te pedi isso. Uma coisa. Você não me ajuda em nada. Nossa, tantas coisas aqui acontecendo. Eu estou preocupado com tanta coisa. Eu já tenho que trabalhar. Eu já tenho que fazer tanta coisa. Eu só te pedi a minha Bíblia. Você não consegue fazer isso. Ah, não. Pede para outro pregar. Não tem condição. Uma mulher dessa aqui. Até difícil falar. Vou apoiar em casa. É difícil, irmãos. E o sogro e a sogra aí ainda, e aí ficou difícil. Corajoso. Mas, irmãos, preste atenção nisso. Quem que eu estou atacando aqui? Eu estou atacando a minha esposa. Qual que é o problema real? Eu vou pregar e estou sem a minha Bíblia. Esse é o problema, lembra disso. Aqui eu ataquei ela. Falei dela, falei que ela não me ajuda, falei que ela é um desastre, falei que ela não presta. Ataquei ela. Agora, olha quando você ataca o problema junto com a pessoa com quem você se relaciona, quando você ataca o problema. O problema é, deu a hora do culto, estou sem a minha Bíblia, e meu esboço está lá dentro, eu preciso pregar. Pronto. Meu bem, você pegou minha Bíblia lá em casa? Você me empresta a sua, por favor, ou pega de alguém emprestado? Você pode pegar uma emprestada para mim, por favor? Aqui. Ah, tá ali? Ah, obrigado. Te amo, viu? Obrigado. Irmãos, boa noite. Nós vamos falar nessa noite sobre relacionamentos. A segunda opção, obrigado, meu bem, pode sentar. Nós atacamos o problema juntos. Irmãos, às vezes nós temos o costume de esquecer o problema e atacar a pessoa. E aqui eu dei um exemplo. Ele tem muita experiência de casamento. Não tem nada, 1 ano e pouco de casado. A maioria dos irmãos tem mais experiência do que eu. Mas eu estou falando, irmãos, uma verdade simples. Eu quero ter um bom relacionamento. Eu preciso atacar os problemas. Qual que é o problema? Estou sem a Bíblia. Resolvi. Ela me emprestou a dela. Pronto, tá aqui. Agora, vai adiantar eu ficar atacando ela? Eu vou ter minha Bíblia de atacar ela? Não, você não presta. Você não quer. Eu quero. Não, sai daqui. Não, eu não. Não adiantou nada. Então, irmãos, foque no problema. Se eu quero ter um relacionamento que agrada a Deus, qual que é o problema? É a falta da Bíblia? Vamos conseguir uma Bíblia, então. Tem mais 100 Bíblias aqui. Eu posso pedir uma emprestada? Não posso? Ou a sua mesmo? Irmãos, foque no problema. Eu quero ter um relacionamento que vai agradar e glorificar o Senhor Jesus. Eu preciso lutar contra os problemas. As armas que Deus me deu, e olha que são muitas armas. Nós temos armas para defender, para proteger, para atacar, mas nenhuma delas é para ser usada com aquilo que nós estamos vendo, ou com aquelas pessoas que nós estamos vendo. Então, esse é um filtro para você atacar. Filtro de guerra aqui, ó. Se eu estou vendo, é porque não é para atacar. Se eu estou vendo, é porque é uma pessoa, não é? Então, esse não é o problema. O problema é a atitude. O problema é o meu coração. O problema é aquilo que ela está fazendo. O problema, irmãos, o problema não é as pessoas, mas sim as atitudes. E sim Satanás, e sim a nossa carne, tudo aquilo que nós não vemos. O velho homem está aqui dentro, eu não estou enxergando ele, mas ele está aqui ainda. Ele luta contra o Espírito Santo que habita em mim constantemente, para que nenhum faça o que o outro quer. Não, você tem que pecar. Não, você tem que fazer o certo. Não, você tem que pecar. Não, você tem que fazer o certo. Então, essa luta acontece constantemente. E nós precisamos lembrar disso, irmãos. Lute contra os problemas. É interessante, né? Esse filtro. Fica fácil. Se você vê, não é o problema. Você está em um problema conjugal. Problema entre pais e filhos. Problema entre amigos. O problema não é a pessoa. E sim, ela estar sendo controlada por Satanás. Olha para você ver uma ilustração na vida de Pedro, né? O Senhor Jesus, quando foi para ser sacrificado, ser oferecido em sacrifício, realmente Pedro falou algumas coisas para Jesus, não falou? E aí, de que Jesus chamou Pedro? Para trás de mim, Satanás. Não foi isso? Irmãos, presta atenção. Ele não falou assim, Pedro, cala sua boca porque você não sabe o que você está falando, que eu vim para morrer pelos outros. Ele sabia que Pedro não estava falando dele mesmo, ele estava sendo influenciado por Satanás, ele estava recebendo uma influência maligna ali para tentar o Senhor Jesus, para atacar, atingir o Senhor Jesus, e então ele ataca o problema, que ninguém mais estava vendo, né? Ninguém estava vendo. Pedro não via, ali ninguém fisicamente via. Nossa, Satanás está atrás de Pedro ali, ó, segurando ele, controlando ele igual uma marionete. Não, ninguém estava vendo, mas Jesus atacou o problema, Satanás. Então, irmãos, paremos de atacar pessoas.
Vamos parar de matar os irmãos. Nós vamos observar no último ponto sobre a língua, o poder que nós temos com a língua, irmãos. Se nós queremos nos relacionar bem, nós precisamos atacar o problema, lutar contra o problema. Irmãos, em último lugar, nós vamos observar qual o outro passo, qual outra atitude nós devemos tomar. E nós aqui já vimos. Saiba que relacionamentos influenciam. Tem amigos que te levam até Jesus e seja um amigo que leva os outros até Jesus. Seja verdadeiro, procure amigos verdadeiros, lute contra os problemas. E nós vamos observar agora sobre a língua. Vamos para Tiago capítulo 3, irmãos. Nós vamos fazer a leitura desse texto bem conhecido, mas muito precioso para nós. Tiago capítulo 3. Eu já vou começar a leitura aqui, porque nós vamos ler dos versículos 1 a 12, mas vai ser bem rápido. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Olha que interessante, né? Um comentário aqui. Todo mundo que está em silêncio não correu o risco de ser preso hoje, porque quase cometeu um preconceito, né? Agora eu que estou falando aqui faz um tempão, quase cometi um preconceito aqui, né? Mas o que o texto fala? Fala, ó, a língua, presta atenção na língua, nas pessoas que usam mais a língua, presta atenção nisso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. É na boca. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro. Tem alguns que falam que alguns têm esse membro grande, né? Mas enfim, a língua é um pequeno membro, é o que a Bíblia fala, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. O que isso mostra? Que é impossível? Não, mostra que é muito difícil. Nós precisamos estar sempre com a ajuda de Cristo para poder controlar as nossas palavras. Não está falando assim, ó, ninguém nunca vai conseguir falar nada que presta. Não, não. A gente consegue com a graça de Cristo, o fruto do Espírito, mas fala. E nenhum homem vai falar assim, ó, eu controlo, rapaz. Eu não preciso de Deus, não preciso da Bíblia, não. Eu controlo o que eu falo e eu só falo o que é certo. Não, não. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Olha isso, com ela, com a língua. Bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Aqui fala duas coisas totalmente opostas, né? Se eu estou bendizendo a Deus e Pai, eu não estou matando os irmãos, amaldiçoando os irmãos, né? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Aqui a Bíblia não está falando assim, ó, tem que proceder, viu? Da mesma boca deve proceder. A bênção e a maldição. Não, está falando, ó, não convém que isso se faça assim. Não convém. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Irmãos, o que eu falo, o que você fala, pode matar ou curar. Sabia disso? Muitos de nós não pensamos em quem está ouvindo, só pensamos na nossa boca, né? Ah, ele fez, agora ele vai ouvir. Mas agora ele vai ouvir. Deixa eu te falar um negócio. Você não presta. Você é um lixo. Você é um miserável. Você não presta para nada. Eu só me preocupo com o que eu estou sentindo. Não estou nem aí para quem vai ouvir. Até aquela expressão, né? Tá achando que meu ouvido é pinico? Eu estou achando que o ouvido de todo mundo é pinico, porque todo mundo tem que ouvir as coisas da minha boca, e eu falo mesmo, viu? Eu sou aquela pessoa que fala. Se eu vejo alguma coisa errada, eu vou e falo. Irmãos, tem uma diferença com o tato. Olha o tato que o Senhor Jesus tinha para falar. Ele falava a verdade, nunca pecou, falava com amor, falava por amor, mas ele pregava contra o errado. Ele pregava contra o errado. Agora nós precisamos pensar, irmãos.
Pensar no que nós estamos falando, eu estou matando a pessoa ou eu estou edificando? Eu estou adoecendo ou eu estou curando? O que eu vou falar vai matar ou vai curar? Irmãos, se vai matar, não fale. Se vai matar, não fale. Eu estou pensando, para de pensar, ó, o meu filho, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai me ofendeu tanto que agora eu vou falar. Pensa, para um segundo. Só pensa, vai matar ou vai curar? Irmãos, ainda com a minha esposa, nós tivemos em uma cafeteria um tempo atrás. Quando fala cafeteria, parece ser chique, não. Um lugarzinho que vendia pão de queijo e cafezinho, né? Cafeteria. Não, um café preto e pãozinho de queijo assado na hora, gostoso. Bom demais, né, pastor? Tá melhor do que... E aí nós fomos ali. E ali eu pude ver o gerente conversando com algumas funcionárias. Nós éramos, se não me engano, era um sábado de manhã. Éramos os 2 únicos clientes ali na padaria dele. E aí ele começou a gritar com as funcionárias dele. Quem é que foi que colocou isso aqui? Eu já falei um tanto de vezes. Não é para colocar aqui. Nossa, vocês não me ouvem. Presta atenção no que eu estou falando. Nossa, vocês não prestam para nada. Eu quase bati na... Eu falei, bem, eu vou bater na Chica aqui para ele escutar que tem gente aqui. Opa! Nós está aqui, não vai voltar mais, não. O gerente tratando assim. Aí, na mesma hora, eu fiz uma comparação com ela. Falei, bem, dava para ele ter tido o mesmo resultado, ou melhor, ter tentado atingir o mesmo resultado falando diferente. Reuni as pessoas, falava, gente, ó, gosto muito do serviço de vocês, né, vocês são funcionários ótimos, só que eu preciso pedir uma coisa. Isso aqui não pode ficar aqui. Eu já falei várias vezes, mas eu tô falando de novo, não tem problema dessa vez, mas ó, não é para acontecer de novo, certo? Isso aqui, ó, eu quero bem de vocês, quero que vocês continuem trabalhando comigo, eu quero que vocês sejam meus funcionários por muito mais tempo, mas isso aqui não pode acontecer de novo. Posso contar com vocês? Ô, irmãos, a pessoa vai obedecer até com gosto, fala, não, esse é o meu patrão. Agora, irmãos, a gente vê tanto, e eu tô falando do caso de patrão e funcionário porque eu vi o exemplo na nossa frente. Mas, irmãos, quantas vezes nós temos matado a nossa esposa, as irmãs têm matado o marido, os pastores matado os membros matado o pastor, irmãos matado irmãos, família matado família, com a língua, irmãos, com a língua. E pense nisso, o que você fala, o que eu falo, não tem como, já viu aquele meme, né, aquela brincadeira, tem como desver, que eu vi, agora tem como desver, quando você fala não tem como desfalar mais. Pode pedir perdão, a pessoa pode perdoar, você pode nunca mais falar igual, mas uma vez você já falou isso. Não tem como voltar atrás. Então por que a gente não preocupa mais com isso? Tá saindo da minha boca. Eu vou me arrepender depois? Então não fala. Fala a mesma coisa de uma forma diferente. Eu trouxe aqui até um exemplo. Alguém consegue ler o que está escrito aqui? Isso aqui é uma peneira, ó. Uma peneira. Alguém lê aqui. Vai edificar? Quando você for falar alguma palavra, use essa peneira aqui. Essa aqui não, porque é a Doroté, mas a peneira do vai edificar. Vai edificar o que eu vou falar? Nós vemos em Efésios 4, 29. Gente, a gente às vezes lê a Bíblia e não presta atenção no que está falando. Não saia da vossa boca nenhuma. Não, você não pode falar umas frases, não, nem uma palavra torpe. E aí ainda fala, mas fala o que você quiser. Não, mas só a que for boa para promover a edificação. Então essa pergunta aqui, ó, Efésios 4, 29. O que eu vou falar vai edificar? Eu quero ter bons relacionamentos. Eu quero que a palavra de Deus transforme a minha vida, que eu tenha bons relacionamentos com a minha esposa, com o meu marido, com o meu pai, com o meu filho. Cada um pode pensar no seu meio. Vai edificar? Não vai. Então não fala. Não fala. Ah, mas não é nada que é pecado. Mas edificou? Não. Então não fala. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas só, não é para falar outras, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, os nossos relacionamentos, com certeza, seriam outros. Se pelo menos nesse ponto, eu falei no início da mensagem que não dá para nós escolhermos um. Mas se pelo menos nesse ponto nós pensássemos no que nós vamos falar, irmãos, o servo de Deus, a serva de Deus não deve ser controlado pela carne, controlado pelo que sente. Se nós temos, falando agora da minha esposa de novo, como ela veio aqui na frente,
Se nós temos um conflito, eu fico nervoso com ela, ela fica nervosa comigo. E a Bíblia fala em Efésios também que nós não devemos dar lugar ao diabo, não devemos deixar o sol se pôr, devemos resolver o problema, mas enquanto eu estou nervoso, irmãos, eu vou falar tudo que não presta para ela. Eu vou machucar ela. E eu não tô nem aí com o que ela sente, não é? A mulher da mesma maneira. Não, esse homem tem que ouvir umas verdades agora. Agora ele vai ouvir, porque você é isso, você é aquilo. E pior ainda quando fala para os outros, né? Mal. Mal do marido, mal da esposa, mal dos filhos, mal do pai. E isso é pior ainda. Está semeando contendas, está fazendo fofoca, tudo que a Bíblia condena. Mas, irmãos, vamos pensar no que a gente vai falar. Eu quero ter um relacionamento que agrada a Deus. Eu quero ser uma pessoa que é um amigo verdadeiro. Eu quero ter amigos verdadeiros. Então, tudo isso aqui, se você quer ser um amigo verdadeiro, faça isso. E procure amigos que fazem isso também. Preste atenção. Saiba que relacionamentos influenciam. Nenhum relacionamento é neutro. É neutro. Eu sou da igreja e ele do mundo. E ninguém vai influenciar ninguém. Mentira, a Bíblia fala que influencia sim. Então, relacionamentos influenciam. Tem amigos que te levam até Jesus. Seja um amigo que leva os outros até Jesus. Pare de falar que você tem amigos na escola, se você não fala de Cristo para ele. Para de falar que tem amigos no trabalho, se você não fala de Cristo para eles. Para de falar que tem familiares que você ama, se você não fala de Cristo para eles. Amigo de verdade faz o que esses 4 amigos, que nem tem nome, né? Na Bíblia. Não fala, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Não. Fala 4 amigos. Eles não tinham nem nome, mas eles tinham um amor profundo por esse amigo. E levou ele para Jesus. Ele foi curado, recebeu a salvação, o perdão dos pecados, porque ele tinha esses 4 amigos. Seja verdadeiro, procure a verdade, fala a verdade. Eu sou verdadeiro, eu sou honesto. Andai honestamente como de dia. Lembra? O mundo odiou o Senhor Jesus, odeia, porque as obras são más. Então, enquanto eu estou contando mentira, eu vou querer esconder, eu vou querer ser falso, eu vou querer viver. Não posso falar isso para ele, não. Não, eu sou santinha. Lá fora eu vivo outra vida. Não seja assim, não. Seja verdadeiro, procure amigos verdadeiros também. Lute contra os problemas. Espero que o propósito de ter trazido uma ilustração é para que fique na mente, né? Não por quem fez, mas lembrar, teve 2 formas com que ele falou com a esposa lá, não teve? Eu posso falar com a minha esposa assim também, ou com meu marido, ou com meu filho. Tinha 2 maneiras. Na primeira, ele matou a pessoa do lado e não resolveu o problema. Na segunda, ele lutou contra o problema e resolveu, pegou a Bíblia. Então, lute contra os problemas e controle sua língua. Irmãos, eu sei que a palavra de Deus é o manual perfeito de Deus para as nossas vidas, né? E não tem como. Se você é uma pessoa triste, tem sido uma pessoa triste, saiba que não tem como ser feliz. Sem Jesus não tem como mesmo, mas o crente salvo por Cristo Jesus, ele só é feliz obedecendo a palavra de Deus. Eu só vou conseguir ter um casamento feliz quando eu obedecer a palavra de Deus. Quando o meu casamento for, o manual do meu casamento foi esse aqui, e não o que o povo está pregando na internet, o que a televisão está contando. Eu só vou ter um pai, eu só vou ser um pai feliz, ter filhos felizes quando eu obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos melhorar os nossos relacionamentos para a honra e glória do Senhor. Pastor Everton tem a palavra. Obrigado, glória a Deus. Bom, cabeças curvadas e olhos fechados. Eu sei que ao longo desse mês, os jovens que fizeram os devocionais